A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre Esther. Esther foi uma mulher corajosa, que foi órfã de pai e mãe, embora tenha nascido no reinado pérsico, mas foi criada pelo seu tio Mardoqueu. E durante o tempo da sua criação, Mardoqueu educou e ela, vivendo com Mardoqueu, numa certa época houve um desatento do rei Assuero com a sua esposa, com a sua rainha, certo? A sua rainha, e então ele se separou da sua rainha por divergência, porque ela teria que participar de um banquete vestida com os vestidos reais e com as joias, mas ela recusou. E mediante as províncias, os governadores das províncias, aquele povo todo, então Assuero se sentiu humilhado e tomou o conselho para decidir qual a decisão melhor a tomar. E chegaram a uma decisão que ele deveria se afastar da rainha e nomear uma outra rainha. Então Assuero pegou o seu eunuco, que era responsável pela casa das mulheres, e mandou selecionar 100 mulheres bonitas para ser tratada durante um ano, para assumir, para ele escolher qual seria a rainha, né? Então, durante esse tempo, ele tinha um auxiliar, né, governamental, chamado Amã, e esse Amã criou um sistema de poder sobre todas as coisas nas 120 províncias, entendeu? Então, ele sentiu que Esther e Mardoqueu poderia atrapalhá-lo, né? E, no entanto, ela estava na casa das mulheres. E Mardoqueu, quando soube da trama, ele acelerou o processo com Esther e disse para Esther: procura atingir a presença do rei para ver se ele acolhe, porque os judeus estão correndo perigo, tem um plano armado para destruir todos os judeus. Então Esther ficou assim, sem entender, porque ela falou: se eu for na presença dele antes do prazo, ele pode me matar. Mas aí Mardoqueu falou com ela: mas e os judeus que vão perecer? Aí ela falou com o povo dela: então eu junto o meu povo e vamos jejuar por 3 dias. E após o jejum eu tomo uma decisão. Então, terminado aquele jejum, então Mardoqueu disse para ela: não diz a sua descendência, e procura ir à presença do rei. Ela se vestiu adequado, né, com a vestimenta real, e se aproximou do pátio, perante o trono do rei. E nesse momento, quando o rei viu aquela mulher muito bonita, que ela era muito linda, ele levou o cetro e pediu para ela tocar, e ela tocou no cetro, e ele disse: o que queres que eu faça, minha rainha? Então ela disse para ele: eu quero que o senhor faça um banquete e convida Amã. Então ele fez um banquete, convidou Amã, e no primeiro banquete, quando foi para ela fazer o pedido dela, ela disse para ele: olha, faça um segundo banquete, que no segundo banquete eu vou fazer minha petição. Então Amã foi para casa com ar de vitória, e juntou com a sua família e armaram um esquema para matar o Mardoqueu. Construíram lá uma cruz e trouxeram para enforcar o Mardoqueu. Mas sendo que, quando ele veio participar do banquete, aí Esther atendeu todo mundo e tal, e quando o rei perguntou para ela: minha rainha, qual é a sua petição? Até a metade do reino eu te darei. Ela disse assim: meu senhor, se achasse graça nos meus olhos, eu peço que o senhor perdoa o meu povo, porque há uma contenda
para eliminar todo o meu povo. E a única coisa que eu lhe peço é que perdoe o meu povo e deixa eles viverem. E ele falou, quem é esse tal? Aí ela disse assim, esse é Amã que está sentado conosco nessa mesa. Então o rei se aborreceu, e aí ele saiu para falar com os eunucos. Nesse minuto que ele deu uma saidinha para falar com os eunucos, Amã se jogou nos pés da rainha, e a rainha estava no seu leito, e pediu perdão para ela perdoar ele, para não deixar que o rei, né, eliminasse. Aí o rei, quando volta, depara com Amã ali naquela situação e diz para ele, queres tomar o meu rei, ainda queres tomar a minha rainha? Então o eunuco diz, que façamos com ele? Leva ele e enforca ele na forca que ele fez para Mardoqueu. E aí os seus eunucos o levaram e enforcaram, e a partir daí Mardoqueu foi nomeado como representante do rei, né? E buscou ver se encontrava uma forma de eliminar aquele edito assinado pelo rei, para que aquele povo viesse de encontro ao povo judeu. E então, nesse período, o rei deu autoridade a Mardoqueu, e Mardoqueu saiu pelas províncias e orientou o seu povo que no dia que houvesse aquele atrito dos inimigos contra o povo judeu, que os judeus todos estivessem preparados para a guerra. Então ele preparou o seu povo para a guerra para não ser surpreendido por aqueles inimigos. E aqueles inimigos, eles achavam que iam encontrar moleza, que iam pegar um povo disperso, um povo não preparado, desarmado e sem condições de batalhar. Só que foi o contrário. E nessas alturas eles não se prepararam à altura para encarar um quartel. E aí foi o que eles encontraram. Foi o que eles encontraram. Que aí Mardoqueu preparou o seu povo, e quando eles vieram, o povo estava preparado para guerrear. E aí destruíram. A palavra de Deus diz que naquele dia foram 75 mil inimigos eliminados. E no final de toda essa história, o que era para ser choro se tornou alegria. E ali eles festejaram a vitória do povo judeu contra os seus inimigos. E esse aí foi um feito através de Esther, pela coragem dela, pela audácia dela, de encarar todo aquele sacrifício e reverter essa história. E assim, até os dias de hoje, Esther foi considerada uma, por exemplo assim, protetora do povo de Israel, né? Porque muito do povo de Israel eram chamados judeus. Então, a partir daquele momento, ela venceu aquele povo e se tornou uma rainha famosa, e Mardoqueu se tornou governador de todas as províncias do rei. Isso foi um feito maravilhoso de Esther. Então, meus irmãos, o que a gente vê nessa história é que a gente precisa de atitude, a gente precisa de coragem, a gente precisa de fortalecimento espiritual para a gente encarar aquilo que vem de encontro ao nosso dia a dia. Porque se você estiver pautado na palavra de Deus, as coisas se tornam mais fáceis para você. Então, muitas das vezes a gente fala de vitórias, a gente fala de proteção, a gente fala de guerras vencidas, mas a gente não para pensar o quanto custou esse esforço para que essa vitória viesse a nosso favor, entendeu? Então a mensagem que eu quero deixar hoje para os meus irmãos é que a gente tem que ter
atitude, a gente tem que ter projeto, a gente tem que colocar as coisas na mão de Deus e lutar por elas. Porque ninguém vence uma batalha sem luta. Ninguém vence um período de vida sem lutar por ele. Então, a palavra de Deus é muito clara com relação a esse sentido. Ele diz, tenha bom ânimo e eu vos ajudarei. Então é assim que eu espero que meus irmãos entendam essa mensagem, e todo aquele que se interessar, é só ler a história de Esther, né? Todos os capítulos, que você vai encontrar essa mensagem de uma forma bem explícita, e você vai entender o que é ser uma pessoa de coragem, de atitude e de planejamento para cumprir cada etapa daquele momento em que ela viveu. Porque todo foi bem planejado. Entrar lá no palácio, ficar no meio das outras mulheres, antecipar a presença ao rei, que seria de 1 ano. Antecipar, porque o seu povo estava subjugado à morte. E ela antecipou, mesmo sabendo que poderia morrer. Mas ela se antecipou, fez um jejum, se preparou para que Deus desse a ela aquela vitória. E Deus iluminou a vida de Esther, e Esther foi uma mulher vitoriosa, e é assim que nós temos que perceber e perseverar na nossa vida, buscando sempre vencer, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.